de hipertensão. Bom, hipertensão. A gente vai ter os casos que a gente vai pegar esse cliente, vai colocar sementes de mostarda, ele já é acostumado com uma pressão ali 14/9, 16/9, nem sente tanto. E a gente também tem aqueles quadros agudos, onde a pressão sobe para 20, 12 e tudo mais. É perigoso, né? Muito perigoso. E a gente precisa, às vezes, de uma conduta até um pouquinho mais drástica. Lembrando que esses quadros onde há um risco de óbito, um risco de morte, é necessário levar esse paciente para um pronto-socorro, para um hospital, né, urgentemente. Mas, às vezes, até esse paciente conseguir chegar ao hospital, às vezes liga para o SAMU, demora. Então, o terapeuta pode estar fazendo algumas técnicas para salvar esse paciente, evitar que ele tenha um derrame, tenha um AVC. Então, é possível. Então, a gente vai trabalhar tanto com o protocolo ele serve tanto para aquele paciente que já tem uma hipertensão crônica, que toma algum medicamento, quanto para aquele paciente que tem a pressão normal e de repente tem aquele quadro hipertensivo. Exatamente. Bom, sempre bom o terapeuta ter uma lanceta juntamente com o seu material de aurícula, tá? A lancetinha vai ter essa agulhinha aqui bem pequenininha para fazer a sangria, tá? A gente passou já o algodãozinho com álcool. Aí a gente vai pegar essa orelhinha, vai dobrar. O ponto mais alto, a gente vai sangrar. Isso aqui, gente, só por si só já vai... Ponto do ápice, ponto né? do ápice já vai fazer já vai dar uma boa ajudada a baixar a pressão. Abaixa a pressão arterial. Isso. Principalmente se estiver muito alto, vocês vão ver que uma picadinha sai bastante sangue. Em caso que vocês vejam que tem sintoma de AVC e tudo mais, né? Boca, às vezes a pessoa está entortando a boca, não está conseguindo falar. Exatamente. Aí vocês podem usar, porque assim, como a orelha representa um feto invertido, então a parte da cabeça é o lóbulo. Aí eu pego o lóbulo e eu preciso o quê? Pegar e tirar essa energia que está estagnada, parada. Parada. Aí eu faço vários pontinhos ali no lóbulo da orelha. Posso até fazer aqui, ó, na bordinha também. Tá? E geralmente sangra muito. Sangra bastante, né? E aí você está ajudando ali o seu cliente a minimizar um pouco de coisas que pode ficar ali, de sequelas do AVC. Por exemplo, aquela pessoa que está com um quadro hipertensivo grave e ela está ali começando a passar muito mal, ao sangrar esses pontos, tanto do ápice quanto do lóbulo ali, às vezes a pressão ela normaliza imediatamente. É impressionante, melhora muito. Mas lembrando sempre que você, no caso, o terapeuta não é médico, então a gente pega esse paciente e leva ele para o pronto-socorro, pronto atendimento, para que ele possa ser atendido por um médico, um cardiologista. Exatamente. E lembrando que depois é necessário manter o tratamento e fazer um tratamento mais completo, para tratar a raiz, né? Esse é um tratamento emergencial. Exatamente. Se a gente for pensar no caso de pessoas que ficam com sequelas de AVC, vocês vão estar pegando pontos ali na aurícula para estar estimulando, para aquilo ir voltando normal. Principalmente se for braço, se for perna, eu vou tratar esse indivíduo como um todo, usar os elementos e eu vou pegar coisas em específicas que ficou com sequela para ir fazendo aquele movimento. Por exemplo, uma pessoa que teve um AVC e ficou com sequela na perna esquerda, por exemplo. Você vai estimular através da orelha a perna esquerda. Então você pode. Exatamente. Você pode também, se você tiver o conhecimento da acupuntura sistêmica, também utilizar a acupuntura sistêmica estimulando os meridianos, né, sistêmicos. Mas é isso. E se a gente vai deixando esse sangue sair, ó, a gente só faz a limpeza. Vai drenando. Deixa aí saindo, tá? A gente não estanca, a gente deixa sair. Tá deixa bom? Drenar e depois monitora a pressão arterial. Isso, para ver se abaixou.
E aí a gente vai pegar esse cliente que é hipertenso e tudo mais, e aí a gente vai mandar com uma aurícula para casa, para ficar ali os 7 dias, estimular 2 vezes ao dia e tudo mais, tá? Então vamos lá, a gente começa pelo ponto de abertura, ápice. Dolorido. Primeiro, segundo, terceiro. Os 3. Os 3 dolorido. Ixi, dos 3 tem algum que tá mais sensível? Acho que é o primeiro. Primeiro. Aí a gente vai colocando. Lembrando que esse ponto, ele acalma a mente. Então, aquele paciente que tá com uma crise hipertensiva, muitas vezes ele tá também com ansiedade, ele também está com 1000 pensamentos na mente. Às vezes ele pode estar preocupado com alguma coisa que gerou a crise hipertensiva. Ele pode ter tido um trauma, um excesso de preocupação. Então, isso aqui é maravilhoso. Então, esse ponto ele já dá uma boa acalmada na mente. Aí a gente vai pegar também o pontinho hipotensor. Muita responsabilidade para usar esse ponto. No caso desse pontinho hipotensor, ele só é usado em casos de hipertenso. O que ele vai fazer? Ele vai abaixar a pressão arterial. Por isso que o nome dele é hipotensor. Hipo no sentido de diminuir. Então, hipotensor, diminuir a pressão arterial. Tem também o ponto hipertensor, no sentido de aumentar a pressão arterial. Então, para aquelas pessoas que é o oposto disso, que está sentindo mal, sentindo uma fraqueza, porque a pressão está muito baixa. Então, você pode usar o ponto hipertensor. Isso, muita responsabilidade, certo? Para usar esses pontinhos. Então, vou lá, primeiro, segundo ou terceiro? Terceiro. Vou usar então o pontinho hipotensor. Vamos dar uma palpada nesse rim. O rim é fundamental. Primeiro, segundo, terceiro. Por que o rim? Porque na medicina chinesa, lembra que o elemento água, a água apaga o fogo. Então, se você tem ali uma hipertensão, muitas vezes significa o quê? Que aquele fogo, no caso, a energia do elemento fogo está muita. O coração, às vezes, está muito. A pessoa está precisando acalmar. Então, quando você tonifica o rim, quando você dá energia para aquele rim, aquele elemento água, ele fica mais forte. E aí ele consegue apagar o fogo e a pressão tende a diminuir. Isso, muito bem. Então aí a gente vai, pontinho do rim. A gente tem que trazer o equilíbrio para esse organismo como um todo. Então a gente vai usar o pontinho do sistema parasimpático. Primeiro, segundo, terceiro. Segundo. Por que o ponto do parasimpático? Lembrando que o simpático é o que estimula. Então aquela pessoa que está parada, que não quer fazer nada, que está depressiva, muitas vezes ela precisa de energia do simpático, que é a energia que estimula. Estimula a pessoa a andar, estimula a pessoa a ir para frente. Agora, uma pessoa que está com uma crise hipertensiva ou sofre de pressão alta, às vezes é o contrário. A pessoa precisa acalmar ela, precisa parar um pouco, precisa respirar. Então, ao estimular o pontinho do parasimpático, você acalma aquela pessoa. Você entendeu? Você faz a parte hormonal no sentido de diminuir e equilibrar aquela pessoa, de acalmar ela. Aí então a gente vai. Simpático. Aí agora a gente vai pensar nesse indivíduo como um todo. Então a gente vai dar uma palpadinha assim no elemento madeira, ver se não tem uma questão ali de ascensão. Vai dar uma palpadinha nessa terra, proteger essa terra. Primeiro, segundo, terceiro. Não? Vamos palpar o baço. Primeiro, segundo, Terceiro. Vamos proteger essa terra.
E também lembrando que a gente está ajudando essa pessoa a concretizar. E também dando força ali para toda a parte de transformação, transporte, que é a função principal do elemento terra. Isso, transporte e transformação dos alimentos. E lembrando que provavelmente você ainda vai falar do coração. Né? O coração não pode faltar no protocolo de hipertenso, tá? O pontinho do coração. Aí a gente vai lá, opa. Dolorido. Sempre a gente vai colocar o pontinho do coração no protocolo. Por que o coração? A gente sabe que problemas de hipertensão são problemas cardiovascular, são problemas de circulatório também. Então é óbvio que significa que já está na matéria, então significa que tem uma deficiência. Então a gente precisa fortalecer ao máximo esse elemento. Mas tem aquela pessoa que que está começando a desenvolver uma hipertensão, que ainda não é diagnosticada pela nossa medicina ocidental como hipertensa, mas a pressão já está um pouquinho acima do valor que deveria. Então já podemos colocar o pontinho do coração no sentido de prevenir. Exatamente. De harmonizar. Se vocês medirem e ainda continuar assim, dentro, assim, o que eu acho importante? Uma coisa que eu já fiz. Vocês podem estar colocando o ápice que eu sangrei na bordinha aqui. Porque a pessoa vai estar estimulando, né? Aquele pontinho. E aí ela estimula também aqui na borda da orelha. O pontinho vai ajudar no processo de manter essa pressão estável. Acalmar e tudo mais. Então pode colocar também sim, não. Vocês colocou aqui na bordinha, tá? Só para complementar, podemos também pensar no ponto ansiedade. Isso, pode No caso do ponto ansiedade, aquela pessoa que está com a pressão alta, pode ser também um quadro de ansiedade, que está relacionado ao alimento fogo, segundo. Então, a gente bem lembrada, a gente coloca assim, então, um pontinho de ansiedade. E manda esse cliente para casa, pede para ele voltar daqui 7 dias para a gente reavaliar e aí a gente vai tratando, tá? Lembrando, se for um quadro de hipertensão grave, no caso daquele paciente que não, a pressão subiu de repente, pode ser feita aurícula, mas tem que encaminhar esse paciente para o pronto atendimento também. E ele vai continuar também fazendo acompanhamento. No caso de um paciente que é hipertenso, que faz uso de medicamentos e tudo mais, a gente começa com o tratamento de auriculoterapia. Aquela pressão tende a ir normalizando aos poucos, né? A intenção é trazer o equilíbrio para o indivíduo. Né? Isso. Então ele vai continuar fazendo acompanhamento normalmente com o médico e tudo mais. E o médico que vai reduzindo o medicamento dele. Porque na verdade, na medicina chinesa, a hipertensão é um desequilíbrio entre yin e yang. Porque todas as doenças, no fim, é um desequilíbrio entre yin e yang. Ou seja, provavelmente, vamos pensar, uma pessoa que tem ali 100% de yin, 100% de yang, a pressão subiu porque provavelmente ela está com deficiência de yin. No momento que ela está com deficiência de yin, a pressão pode subir. Então, no sentido, por isso que é tão importante a gente lembrar do rim, porque o rim ele tem a função ali de equilibrar o yin e yang do organismo, de armazenar toda a energia yin e yang do organismo. Ok, então, pessoal, muito obrigada. Gratidão.